Agora eu vou gravar videoaula sobre a terceira lei de Newton para finalizar o nosso conteúdo do primeiro bimestre. A terceira lei de Newton fala sobre ação e reação, né? Que toda ação possui uma reação de mesma intensidade, mas com um sentido contrário. Essa é uma das definições que vocês podem encontrar sobre a terceira lei de Newton. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo módulo e de mesma direção e de sentido contrário. Então você pode observar aí, né, abre aspas, né, que toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. Então olha aqui, toda ação possui uma reação de mesma intensidade, porém com um sentido oposto. Se a gente for analisar assim no nosso dia a dia, fiz até um desenho aqui, ó, para a gente poder exemplificar de forma simples e clara, né? Então aqui a gente tem um martelo e aqui eu tenho um pedaço de madeira onde está sendo introduzido um prego. Na hora que esse martelo faz uma força, né, em relação ao prego, então aqui eu vou ter uma ação de uma força que vai estar sendo exercida sobre o prego. Então esse prego ele vai exercer a mesma força em relação ao martelo, mas com um sentido contrário. Então enquanto o martelo faz essa força batendo ele nessa direção, o prego ele vai fazer a mesma força, mas com um sentido contrário em relação ao nosso martelo, fazendo a força para esse sentido, tá? Então é isso que diz essa terceira lei, que toda ação ela produz uma reação. Então, ou seja, a intensidade vai ser a mesma, mas o sentido vai ser oposto. Então a gente vai ter uma força sendo introduzida nesse sentido, enquanto você consegue observar que vai ser a mesma força sendo realizado no outro objeto, mas só que nesse sentido, tá? Outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho um muro, tentei desenhar um muro, né? Não está muito bem desenhado, mas só para a gente poder exemplificar. Então aqui eu tenho uma bola de futebol. Então o jogador ele chuta essa bola. A bola ela vai sofrer um impacto aqui, né, em relação a esse muro, fazendo essa força aqui. Então eu já tenho uma ação, a ação da bola em relação ao muro. Então aqui eu tenho já a força de ação. E qual que vai ser a força de reação? A força de reação vai ser a força que o muro vai estar realizando em relação a essa bola. Então enquanto você tem aí essa ação do corpo A, que vai ter uma força que vai estar sendo exercida sobre esse corpo B. O corpo B ele vai exercer a mesma força, mas de mesma intensidade, mas com sentido contrário sobre o meu objeto A, que aqui no caso seria a nossa bola de futebol. Para você poder visualizar e tentar fazer alguns exercícios, você pode ver lá na apostila de volume 1, a página 27, atividade de número 5. Tá? Então ali você consegue ver um pouquinho da introdução do que se trata essa terceira lei de Newton e além disso resolver alguns exercícios, tá? Eu espero que tenha ajudado, né, a gente tirar algumas dúvidas. Sei que não está sendo fácil, né, fazer a aula dessa forma, mas por enquanto é o que vai estar auxiliando vocês, tá? Obrigado e até a próxima.